Olá. O Senado deve analisar em breve a proposta de emenda à Constituição que prorroga o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora, a PEC precisa ser aprovada no plenário virtual do Senado para garantir a continuidade do Fundeb, que iria acabar em 2020. A proposta, que torna o fundo permanente, deve ser votada até a primeira semana de agosto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escolheu como relator o senador Flávio Arnes, que já vinha acompanhando a discussão da PEC na Câmara dos Deputados. A aprovação da PEC do Fundeb na Câmara dos Deputados representou, naquela casa, um grande consenso. Também com a sociedade, prefeitos, governadores, secretários de educação, movimentos sociais. E agora a proposta chega no Senado Federal. Muito bem recebida, é o que o Brasil precisa, uma proposta bem estruturada, e a gente espera que com toda a sociedade a gente possa dizer: educação é prioridade absoluta, principalmente no pós-pandemia. A aprovação do novo Fundeb na Câmara dos Deputados foi uma vitória importante da educação pública do Brasil, dos profissionais da educação e dos mais de 40 milhões de estudantes de todo o Brasil. Por isso a proposta foi aprovada quase pela unanimidade dos votos. Só 7 deputados votaram contra. Isso é uma prova de que a educação em nosso país precisa estar acima das disputas partidárias e ideológicas. O texto aprovado aumenta a participação do governo federal na composição do fundo, que hoje é de 10% do total da soma dos recursos estaduais. O aumento passa para 12% já no ano que vem e sobe progressivamente, até chegar a 23% em 2026. No ano passado, os recursos do Fundeb passaram de 170 bilhões de reais, contando os mais de 14 bilhões da complementação federal. O texto que chega ao Senado determina que no mínimo 70% do fundo seja utilizado para pagar salários de professores. No Fundeb atual, são 60%. O texto aprovado também proíbe a utilização do fundo para o pagamento de aposentados. O Fundeb é distribuído com base no número de alunos matriculados em cada estado. Isso faz com que, na prática, o dinheiro do governo federal beneficie apenas 9 estados das regiões Norte e Nordeste. O texto aprovado na Câmara introduz uma nova forma de cálculo, o VAT, Valor Aluno Ano Total, que leva em conta também os números das redes municipais de ensino. Assim, municípios pobres, mas que estão localizados em estados considerados ricos, também vão poder se beneficiar. No ano passado, 30% dos municípios que receberam a complementação federal não estavam entre aqueles que tiveram os menores valores gastos por aluno. Isso vai aumentar a capilaridade desses recursos, fazendo com que eles cheguem às redes mais pobres do Brasil, independentemente do estado da federação onde elas se encontram. Que haja melhores critérios de distribuição dos recursos com base na experiência dos 15 anos do Fundeb atual, para se levar em conta não só a questão dos estados, mas olharmos município por município do Brasil e escola por escola. A proposta não mexe nos 10% que o governo federal contribui hoje, que vão continuar indo para os 9 estados beneficiados. Quando a participação chegar a 23%, será distribuída da seguinte forma: 10% para esses estados, 10,5% para as redes municipais, estaduais ou distrital que tiverem o menor valor de VAT e 2,5% para as redes que apresentarem melhoria dos indicadores, tanto na qualidade do ensino quanto na redução das desigualdades. O gasto público com a educação básica no Brasil ainda é pequeno se comparado com outros países. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, entidade que reúne países desenvolvidos e em desenvolvimento e da qual o Brasil deseja fazer parte, gasta, na média, o equivalente a $8.600 por ano para cada aluno dos anos iniciais da educação fundamental. Já o Brasil não chega nem na metade disso. Nos anos finais, a discrepância é maior. $10.200 contra $3.700 no Brasil.
Já no ensino médio, o gasto brasileiro soma $4.100, também menos da metade dos $10.000 da média da OCDE. Se a nossa população tiver creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, jovens e adultos, preparação para o mundo do trabalho, nós vamos ter um novo Brasil a partir da educação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. O texto, que unifica 2 impostos, deve ser analisado por deputados e senadores nas próximas semanas. A primeira parte da proposta entregue pelo governo unifica os impostos federais sobre o consumo, PIS e COFINS. Juntos, os dois vão se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, com alíquota de 12%. O texto foi entregue ao Congresso nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, também participou da reunião. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a mudança ainda vai ser aprimorada na comissão mista do Congresso, que vai analisar a proposta. A nossa finalidade de constituirmos a comissão especial mista foi prestigiarmos essa legislação que é fundamental, mas, acima de tudo, buscarmos uma alternativa para construirmos um texto que pudesse representar o desejo das duas casas, que possa, agora, com a participação do governo, e foi o que sempre nós pregamos aqui, que era fundamental, termos uma reforma tributária que representasse o desejo do governo e o desejo do Congresso, Câmara e Senado. Hoje damos mais um passo significativo no rumo de fazermos a sonhada reforma tributária brasileira. No que depender deste presidente da comissão, no que depender aqui dos meus colegas senadores, eu sei que do sentimento da Câmara é igual, nós vamos aprovar esse ano essa matéria. Não é PEC 45, não é PEC 110, 155. Essa aqui vai ser a PEC que nós vamos aprovar. Por quê? Porque tanto a da Câmara quanto a do Senado tem o mesmo chassi, só muda a carroceria. O texto é apenas uma parte da reforma tributária que será discutida pelo governo e legislativo. A CBS vai incidir apenas sobre a receita bruta da venda de bens e serviços das empresas. Pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica não serão tributadas. Por exemplo, igrejas, partidos políticos, sindicatos e instituições de assistência social. Paulo Guedes disse que outros temas mais complexos, como a alteração de carga tributária e taxar a distribuição de lucros e dividendos para acionistas de empresas, serão abordados depois. Em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem, então, ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados. De acordo com o ministro, propor mudanças de impostos a nível estadual e municipal, como o IPI e o ICMS, será tarefa do Congresso. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA. Pode ser que haja estados que queiram acoplar, estados que não. E aí cabe ao Congresso dizer se vai legislar para todos ou não, ou deixar essa independência valendo. O governo traz a unificação de 2 impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. Importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. O plenário virtual do Senado aprovou uma medida provisória que desobriga escolas e universidades a cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos em 2020.
Por causa da pandemia da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de medida provisória, dispensou as escolas infantis de cumprirem os 200 dias do ano letivo e carga horária mínima de 800 horas, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O retorno às atividades regulares ainda encontra empecilhos de natureza sanitária, exigindo um arcabouço legal que dê segurança jurídica às decisões tomadas pelos gestores públicos e pela comunidade escolar nessa situação excepcional. A medida provisória é meritória e busca solucionar um problema que impacta atualmente a vida escolar de mais de 50 milhões de estudantes, da creche ao ensino superior. As escolas de nível fundamental e médio precisam cumprir a carga horária mínima de 800 horas, mas ela pode ser distribuída em menos de 200 dias letivos. A regra também vale para as universidades, desde que seja mantida a carga horária prevista no currículo de cada curso. O MDB orienta favoravelmente a essa medida provisória tão importante, que é mais um instrumento de redução de danos do momento que nós estamos vivendo dessa pandemia. Esse é um instrumento, uma ferramenta importante, necessária e urgente para o enfrentamento, inclusive, da pandemia, nesse momento excepcional. O texto, que agora precisa ser sancionado pelo Executivo, ainda permite que instituições de ensino públicas e privadas desenvolvam atividades pedagógicas não presenciais. Aos alunos que fazem parte do grupo de risco, deve ser garantido o atendimento educacional de acordo com as necessidades dos estudantes. A primeira onda da pandemia da Covid-19 tem sido forte no Brasil. Em pouco mais de 4 meses, já são mais de 2 milhões e 100 mil infectados e mais de 80 mil mortes. A primeira onda da pandemia da Covid-19 no país tem sido forte. Em pouco mais de 4 meses, mais de 2 milhões e 100 mil infectados, mais de 80 mil mortes. No mundo todo, a doença se espalhou ao longo do primeiro semestre. Na maioria dos países desenvolvidos, seu avanço está controlado. Os maiores focos atualmente são os Estados Unidos, o Brasil e a Índia. Agora, cientistas de diferentes instituições têm mostrado confiança em que, pelo menos, não haverá no Brasil uma segunda onda de contágio com a mesma intensidade da primeira. Também aumentam essas esperanças as notícias sobre a chegada da vacina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 160 vacinas estão em desenvolvimento. Nessa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou os testes em humanos no país de uma terceira vacina desenvolvida pelas empresas BioNTech e Pfizer. As outras 2 já autorizadas são a vacina chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina criada pela Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca, que contam com a Fundação Oswaldo Cruz no país. O estudo que a Anvisa aprovou hoje é um estudo de fase 1/2/3. Isso significa que todas as fases acontecem ao mesmo tempo. E essa é uma estratégia que foi adotada por diversas agências reguladoras internacionais para garantir celeridade na avaliação de vacinas para a Covid. Essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. A gente ampliou o nosso programa de desenvolvimento clínico e começou a testar vacina em outros países, como o Brasil, que infelizmente encontra-se numa situação bastante desfavorável do ponto de vista epidemiológico, então com um número bastante significativo e em ascensão dos casos de coronavírus. Então se torna o local ideal para que a gente possa testar a eficácia dessas vacinas. Então a gente vacina e espera com que essas pessoas naturalmente se infectem com o coronavírus para saber se a vacina está funcionando de fato mesmo ou não. E o tempo que vai levar para a gente receber essa resposta é o tempo das pessoas se infectarem. É difícil prever. Consciente da ameaça que a Covid-19 representa para o mundo, a comunidade científica não quer correr riscos. O mundo inteiro tem se preparado, e essa é uma estratégia que vem sendo utilizada não só pela gente, mas por diversas outras pessoas e outros grupos internacionais desenvolvendo vacina,
preparando fábricas no mundo inteiro para começar a desenvolver as vacinas que ainda estão em teste o mais rápido possível, para que assim que uma delas tenha mostrado eficácia nos testes de fase 3, para que essas vacinas possam ser distribuídas imediatamente. Se este cenário positivo se confirmar, já seria então o momento de se pensar na chamada pós-pandemia? Como recuperar a economia, as empresas, os empregos duramente atingidos pela crise? Felizmente, estamos agora ultrapassando, mesmo que por inércia e mesmo com muito sofrimento e talvez com muito mais vidas perdidas do que deveríamos, a fase crítica da pandemia. E desde que não tenhamos um recrudescimento da pandemia ao mesmo nível que anteriormente, deveremos superar essa fase crítica até agosto, setembro. Então é preciso ter claro que o desafio que se tem à frente é muito grande. O que se espera é que a partir do ano que vem o governo consiga retomar uma agenda de responsabilidade fiscal, de austeridade e ajuste fiscal. Quanto mais a doença for debelada mais rapidamente, também mais rapidamente vai ser possível retomar uma trajetória com algum crescimento econômico. Acho que essa pandemia está sendo um aprendizado para todos nós, sobre todos os aspectos. As relações comerciais vão mudar, as relações pessoais vão mudar, né? O home office, o contato com a família, a preocupação com o próximo. E eu acho que esse capital o Brasil tem para dar e vender para o mundo. Segundo o relatório da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, abril foi o pior momento da economia no segundo trimestre e os impactos vieram em maio. A arrecadação federal caiu 1/3 no mês de maio em comparação com o ano passado. De janeiro a maio, essa queda já é de 12%. O mesmo relatório aponta uma redução de 8% na população ocupada em relação a 2019. A retração econômica causada pela pandemia teve fortes efeitos nas contas públicas. Até final de junho, os gastos extraordinários passaram dos 506 bilhões de reais, elevando a previsão do déficit fiscal ao final do ano para mais de 877 bilhões de reais. Para piorar, a IFE prevê uma queda no Produto Interno Bruto de 6,5%, ainda que outras estimativas falem em até 10%. Esses resultados negativos eram esperados. Isso está acontecendo na maior parte dos países que têm enfrentado a crise do coronavírus, essa necessidade de aumentar os gastos, portanto aumentar o déficit público e, consequentemente, aumentar a dívida. Essa piora em relação ao ano passado parece ter estacionado, quer dizer, o pior da crise já deve ter passado, ainda vai ser um período demorado até que se tenha a recuperação da economia. Este momento é o momento de salvar vidas e salvar emprego e renda da população. Então, embora nós tenhamos compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, nesse momento, e o mundo está tendo essa mesma visão, isso não vai comprometer as finanças, os gastos públicos, e o Brasil e os investidores privados têm essa consciência de que o foco neste momento é realmente colocar dinheiro para girar a máquina e a economia. Os últimos dados comprovam uma recuperação, mas ela ainda é instável e heterogênea. Os números são melhores para a indústria, para o varejo, mas são decepcionantes nos serviços. Felizmente, o auxílio emergencial evitou o desastre, porque isso preservou a renda de milhões de brasileiros. Nesta crise sem precedentes, os empresários, especialmente os pequenos, têm enormes dificuldades para sobreviver. Em muitos casos, a saída foi a improvisação. Em outros, o auxílio emergencial. Eu não tinha uma operação de delivery, eu tive que bem rapidamente montar toda uma operação para entrega com o entregador, com uma empresa que ajuda a gente nessa logística. Com funcionários, a gente reduziu o nosso quadro de funcionários, mas sem precisar mandar ninguém embora. Infelizmente, eu passei por muita dificuldade financeira. Algumas contas atrasaram e tudo, que andou salvando a minha vida
foi o auxílio emergencial. A gente acabou trazendo o delivery para o meio do nosso salão, a nossa brinquedoteca virou o call center, a gente mudou muito. As pessoas que antes eram gerentes viraram telefonistas, mas tudo foi agregando e fazendo com que esses 4 meses a gente sobrevivesse. Enquanto o mundo se recupera do impacto mais profundo da pandemia, a discussão que movimenta os líderes mundiais é: qual deve ser o papel dos governos? Os líderes da União Europeia, por exemplo, reunidos nesta semana, decidiram apoiar um plano de quase 900 bilhões de dólares para tentar evitar a que seria a mais profunda crise econômica no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O pós-pandemia vai exigir dos Estados nacionais ainda mais investimentos e ainda mais apoio à economia e, principalmente, às pessoas mais vulneráveis, que nem economia tem. Então será urgente e necessário, mais do que isso, indispensável, pensar no modelo de desenvolvimento sustentável, participativo, justo, redistributivo e democrático. É um país muito rico, o nosso, com capacidades fantásticas, com a reforma tributária que o Congresso vai fazer, se Deus quiser, e com tantas outras ideias que estão sendo colocadas em práticas para deixar o Estado cada vez mais leve, né? O país tem condição de decolar. No Brasil, o governo federal, os estados e as prefeituras vão ter diante deles um grande déficit, provocado pela combinação da queda na arrecadação de impostos com o inesperado, mas inevitável, aumento dos gastos com saúde e com o socorro às empresas e às pessoas, como o próprio auxílio emergencial. Não haverá recuperação da pandemia sem um papel fundamental dos governos e sem que ele exerça o papel de equalização de diferenças ou, pelo menos, de diminuição de desigualdades. É a pandemia da desigualdade social. Ela descortinou, escancarou para nós brasileiros que o número de miseráveis, o número de invisíveis eram muito maior e, portanto, o próximo passo vai ser uma remodelagem do Estado brasileiro. Animados com todas essas boas notícias, economistas, políticos e empresários acreditam que nos meses seguintes as coisas devem mesmo mudar de cor. Há números melhores e piores, mas, de modo geral, eu acho que o pior já ficou para trás. A população está começando a acreditar realmente que nós vamos ter uma vida voltando ao normal, seja o novo normal ou não, é a vida continuando e a gente tem que ter positividade para isso, tem que ter otimismo e esperança, porque vai dar tudo certo. E o que a gente aprendeu com tudo isso? Que dá para se virar, que dá para a gente se reformular e não pode desistir, né? Querendo ou não, foi algo que a gente não esperava, mas nós sobrevivemos. O Brasil é um gigante. As alternativas do Brasil são potencialmente fortíssimas. E nós esperamos que na retomada do crescimento econômico, que nós esperamos agora, já a partir do mês de setembro, outubro, nós possamos ver a nossa economia dar uma nova arrancada e a geração de emprego e renda chegar aos lares de todos os brasileiros. A gente está numa tempestade e a ideia é manter o barco em pé nessa tempestade, o barco flutuando e todo mundo dentro do barco. E a gente está conseguindo. A edição de agosto do programa Ecocenado vai mostrar o grave problema do branqueamento dos corais, que tem sido observado neste ano no litoral brasileiro. A reportagem explica o impacto que a destruição dos corais pode causar e sua relação com o fenômeno do aquecimento global. Veja alguns trechos da reportagem na coluna Momento Eco de hoje. Nós conversamos com a professora Cristiane Sassi, da Universidade Federal da Paraíba. Ela coordena uma pesquisa sobre corais e ela nos contou a anomalia climática que eles vêm observando nas águas do Oceano Atlântico que banham o estado da Paraíba, principalmente nos meses de março, abril e maio desse ano. Constataram um aquecimento excessivo das águas nesse período, com reflexos extremamente danosos para os corais. Das 80 colônias que nós observamos durante o mergulho, 95% das colônias de corais estavam branqueadas. Isso
é algo que eu nunca tinha visto antes aqui para o litoral da Paraíba. Eu monitoro os corais daqui há mais de 20 anos e nunca tinha observado um evento massivo de branqueamento como esse. A professora Cristiane nos explicou que esse fenômeno do branqueamento de corais acontece com frequência, sempre associado à elevação da temperatura das águas do mar. Mas nessa intensidade em que foi registrado esse ano, na Paraíba, nunca havia sido visto naquela região. E é uma prova cabal da intensidade com que está acontecendo o fenômeno do aquecimento global. O fenômeno do branqueamento é um fenômeno cíclico. No entanto, o que nos preocupa dentro da academia, nós os pesquisadores, ele ocorre em todo o mundo, né, em todo o oceano. Só que era um evento que ocorria em intervalos a cada 10 anos. E aí nós vem se constatando, a ciência, a academia vem constatando que o aparecimento, né, o aparecimento desses eventos reduziu de 10 para 5 anos, 2 em 2 anos, e agora quase que todo ano a gente está tendo evento de branqueamento por conta do aumento da temperatura, né, do aquecimento global. Você vai ver a íntegra dessa reportagem na próxima edição do programa Ecocenado, que estreia no primeiro final de semana do mês de agosto. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Tchau, até a próxima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Tchau, continue sintonizado na TV Senado.